Bom dia ainda, mas já é boa tarde, né? Boa tarde. Sou do meio-dia. Bom, minha natureza é uma natureza bem, vamos dizer, incomum. Nasci de condições muito incomuns, de uma freira que se apaixonou por um padre e eles tiveram um contato sexual e eu nasci. Esse é o começo da minha vida profissional. Cara, até me arrepiei. Oi? Até me arrepiei. Como é de novo, não entendi. O padre era gatão, né? Minha mãe era uma noviça e meu pai um padre, e eles se apaixonaram por 7 anos, nunca tiveram nada, um amor construído. E um dia eles tiveram uma relação sexual, a única do meu pai. Ele deixou uma carta antes de morrer falando sobre o assunto, e eu nasci. Foi assim que eu vim ao mundo. E a partir daí, eu fui uma criança que não sabia falar. Eu aprendi a falar aos 6 anos. Eu sabia escrever, sabia desenhar, mas não sabia falar. Comecei a falar muito devagar, demorou muito tempo. E isso gerou uma série de consequências na minha vida. Aos 6 anos eu passei por uma violência extrema. Imaginei a pior coisa que pode acontecer, repetidas vezes, nas mãos de um homem muito mau, e aquilo ficou uma marca. Minha mãe então perdeu a guarda da criança. Mas ele era quem nessa história? Era uma pessoa invasora do ambiente. Mas ele era casado com sua mãe? Não, acho que a gente está confundindo. Eu falei que eu nasci, Não, e aí essa violência que você teve. era uma pessoa que invadiu o ambiente familiar. Era uma pessoa que não era legal. E essa pessoa acabou morrendo, assassinada. E eu lembro que aos 6 anos eu desejei profundamente que esse homem morresse. E aí, por que eu estou contando isso? Porque eu sou cosmoanalista. E um cosmoanalista é a pessoa que vai... Cosmo quer dizer beleza e analista, análise da beleza. Então eu comecei a me identificar. Aí aos 11 anos eu passei por uma outra violência física que me deixou muito estupefata. No dia que eu voltei, caiu da estante um livro, pá! E estava escrito assim: a astrologia é a capacidade da previsão. A astrologia tem a capacidade da previsão. E eu, que já tinha bastante atração pela astrologia, eu comecei a estudar astrologia aos 11 anos. E aí, aos 16, eu conheci a cosmoanálise, que é quando você pega o ciclo da vida, de qualquer vida, do vegetal, do humano, de um fungo, de uma bactéria, e ver para que aquilo serve. Isso é o trabalho da cosmoanálise e da cosmovisão. A cosmovisão é enxergar o que tem de belo atrás de uma dor de ouvido, atrás de uma surdez, atrás de uma situação cadeirante. O que tem de belo atrás de uma situação que eu preciso usar um óculos. O que tem de belo atrás de uma experiência que eu tenho cicatrizes, marcas. Tem de belo que é um presente para você evoluir aquela parte da alma que está em evolução. Está em evolução. Então, o que é isso? Isso é cosmoanálise. E aí, nós nascemos com 3 sementinhas perigosíssimas que Freud estudou, e depois William Reich decodificou, e depois Alexander Lowen aprimorou. Esses são os autores. Que é o estado narcisista, o estado narcísico, que eu vou explicar, o estado vingativo, que eu vou explicar, e o estado vitimista. Qual é o lugar que mora o nosso fracasso? É quando essa sementinha, eu chamo de as sementinhas do mal, quando essas sementinhas são nutridas, quando eu nutro o estado do vítima, eu me torno uma pessoa sem recursos. Não estou falando só do recurso financeiro, estou falando de um recurso de sobrevivência. Então nós desenvolvemos instrumentos de sobrevivência. E aí, dentro desses instrumentos de sobrevivência, tem uma analogia direta com
Pasmem com os signos. Pasmem com o seu signo. Aquele que você fala assim, qual que é o teu signo? Meu aquário. Aquário. Qual que é o teu signo? Peixes. Qual que é o teu signo? Peixes. Qual que é o teu signo? E o seu? E o seu? Muito bom. Nós temos aqui um bom apanhado. E você, Graça? Capricórnio. Muito bom. Então vocês vejam aqui, temos signos de ar, signos de água, signos de terra, não temos signos de fogo. Faltou os signos de fogo. O que acontece? Qual que é fogo? É escorpião? Não, o fogo são Áries, Leão e Sagitário. Eu falo devagar para gravar no seu coração. Só que assim, essas sementinhas, as vitimistas, elas estão ligadas aos signos mutáveis. Mas você não é só o Capricórnio. Capricórnio é um signo cardial, né? E Aquário é um signo fixo. E olha que interessante. E Sagitário? É um signo de fogo e é um signo mutável. Vou falar agora. O estado vítima, esqueçam seus sóis agora, por enquanto. Isso, você tem todos os signos no seu mapa. Você tem todos os signos. Não existe como não ter. Você nasce com uma mandala que tem 360 graus, 10 planetas e 12 signos que multiplicados dão um número inviável ao infinito. Porque quando eu tenho só o Sol e o Ascendente, eu já tenho 144. Agora imagina 144 multiplicado por 360. Aí eu pego esses e multiplico por 10 cada um dos planetas. A gente vai a números de trilhões. Logo, não existe a menor possibilidade de existir alguém igual a você. Não existe. Esqueçam. Não existe nada que seja nem minimamente semelhante quando você tem um irmão gêmeo. Parecido quando você tem muita afinidade com a pessoa. Mas igual a você, só você. Entre os gemelares existe uma diferença de 4, 5, 8 minutos que muda o grau do ascendente. Cada 4 minutos eu mudo o grau do ascendente. O que é a cosmoanálise? Para que ela serve? Eu tenho um problema, como é que eu resolvo o problema? Todos nós, tá claro aqui que é um intrincado de informações, que aquele horóscopo que você ficou assistindo, ele não é lufas de bulhufas, que ele não é nada? Depois fala um pouquinho do peixe, do aquário. Vamos primeiro colocar aquilo que eu me propus, porque eu acho que é um lugar muito novo para quase todo mundo aqui. Quem já tinha conhecimento dessa associação? Levanta a mão. Então é uma coisa nova na sua vida. Você pode ter uma hora que você vai ser uma pessoa melhor para você. Eu te prometo, porque eu fui uma pessoa melhor para mim, sou uma pessoa melhor para mim. Com diagnóstico de cegueira, obesidade muito grave e dependência química. Você quer mais? Eu acho que dá para. Eu bebia uma garrafa de álcool quando eu tinha 19 anos, assim, como se fosse água, né? Então são decisões. A decisão que eu tomo aqui vai me levar para o acolá. Parei de beber quando? Eu estava na Suíça, pegando o trem, sem o meu passaporte, e eu tive que me esconder do bilheteiro, porque eu não sei se vocês sabem, na Europa a gente pede, você compra um bilhete e ele só pede para ver. Aquele bilhete vale pelo mês, pelo ano, ele só pede para ver. E não é todo mundo que ele vai pedir para algumas pessoas. Mas quando ele entra, ele pede para as pessoas que estão ali. Nesse momento, ele vai pedir o meu bilhete. Eu entro no banheiro, deixo a porta aberta e me segurei assim, na porta. Agora imagina uma pessoa de quase 100 quilos segurando desse jeito na porta, adolescente, me escondendo para a porta ficar aberta, para ele não olhar no chão e eu pendurada, porque se ele olhasse no chão ele ia ver que tinha gente. E na maior inocência ele olhou assim, viu que não tinha ninguém, a porta estava fechada e eu lá me segurando. E nessa hora eu fiz uma promessa, que eu ia ser deportada, né? Eu fiz uma promessa, que se eu parasse, eu nunca mais ia beber daquele jeito. Então assim, nunca mais realmente eu bebi daquele jeito, até o dia que eu fui fazer uma visita aqui pertinho no Guarujá, do meu cunhado, e eu bebi vinho.
E eu passei tão mal, mas tão mal que eu desmaiei. Porque a promessa está lá no meu inconsciente, é disso que a gente vai falar. Você faz uma promessa e você não cumpre. Você precisa aprender que você está se prejudicando, porque você está alimentando a semente do seu vítima. Se você diz para uma pessoa que você vai dar para ela uma coisa e você não entrega, você está alimentando o seu narcisista. E se você carrega o não perdão, você está alimentando quem? O seu vingativo. Então tudo isso tem um propósito. O vitimismo está no quadro que a gente chama signos mutáveis. Quais são os signos mutáveis? Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes. Esses são os signos mutáveis. Eles têm mais facilidade, não é o Sol, é no seu mapa. Aonde você percebe que você é vítima? Tem um lugar no seu mapa. Às vezes você é vítima no dinheiro. Às vezes você é vítima na posição social. Às vezes você é vítima para querer seduzir alguém a fazer as coisas que você quer que ele faça. Por exemplo, às vezes a criança fica doente porque ela não está recebendo atenção e a mãe vira vítima da criança porque ela também não queria ir trabalhar. Ela queria cuidar da criança. Então são esses elementos, esses 4 elementos que trabalham dentro dos nossos mapas natais, que quando não reconhecidos trazem o quê? Estados patológicos. Estado patológico não é patologia. Patologia é o estudo da doença. Patos quer dizer doença. Logia quer dizer conhecimento da doença. Então, patologia é conhecimento da doença. Estado patológico é o corpo doente. Todo corpo doente, qualquer doença, no princípio da pós-análise, sempre está fora do prumo. Então, não importa o que seja, se é obesidade, se é um câncer, se é espinha, se é cabelo que cai, o que for. Se você não está em estado de harmonia com você, está num estado de vítima com esses elementos no seu mapa natal. Aí existe o estado narcísico. O estado narcísico é aquele lado nosso, humano. Gente, eu vou falar dos signos, não tomem isso como pessoal, tá? É esse estado humano para nós aprendermos a nossa compreensão, porque ao entender isso, ao trazer para a consciência, você se cura. Se cura. O que é a cura? Por exemplo, eu perdi esse dente. Esse dente eu não tenho cura, porque esse dente, a cura dele seria um implante. Ok, pus um implante, perfeito. Eu faço o quê? Arranjos, organizações. Ah, não estou enxergando bem, isso aqui tem a ver com narcisismo, tá? Eu não estou enxergando bem, o que eu preciso? De uma ferramenta para enxergar o mundo melhor. Eu só uso óculos para ler, tem um monte, tem que espalhar pela casa inteira, porque eu gosto de ler em qualquer lugar. Isso é o nosso estado de criando barreiras. Então nós criamos barreiras. O nosso estado narcísico, ele quer ter o quê? O vítima quer ter o quê? Controle. O narcísico quer ter o quê? Controle. E os signos associados ao estado narcisista são Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. E por quê? Porque o estado narcisista, ele quer ter um controle para mostrar como ele é melhor que o outro. O vítima é como eu sou coitadinho, cuida de mim. Então você fala assim, ai, bati meu braço. Ah, minha, você não sabe? Eu já quebrei 3 vezes. O dele sempre é pior, né? Porque ele está no estado vitimista. Mas o narcisista... também, né? Não, o aquário é o próximo, é o vingativo. Calma, a gente vai chegar lá. Não é o seu sol, tá? Lembra que isso é uma questão do mapa, por isso que eu tô falando, não tomem no pessoal. Vamos só concluir aqui o raciocínio. E aí o narcisismo nosso de cada dia, ele é mais presente nas áreas onde nós no nosso mapa temos o Áries, o Libra, o Câncer, o Caranguejo e o Capricórnio. Por quê? Porque são signos que eles estão muito ocupados com uma posição no mundo. Então, é um controle mais pela estética, pela beleza e para mostrar como eu sou melhor. Então, ele, para mostrar que ele é melhor, ele vai mostrar. Não tem nada de errado nisso, a gente tem que mostrar que é melhor mesmo, tá? E aí nós temos o estado vingativo. Gente, eu vou passar nisso aqui algumas vezes, tá?
O vingativo está ligado aos signos de Touro, Escorpião, o signo de Leão e o signo de Aquário, que a amiga ali perguntou. Por quê? Esses signos, eles são signos construtores. Então, a dor dos signos construtores qual é? Se uma coisa não é palpável, você está me fazendo perder tempo por quê? Se uma coisa não é palpável, para que você me fez vir até aqui? Porque o aquário, o leão, o touro e o escorpião, eles são construtores. Ah, mas e os mutáveis? Eles são exatamente mutantes. Eles levam a comunicação. Os gêmeos levam a comunicação para o mundo. Às vezes ótima, às vezes errada, né? Os gêmeos, na sua pior posição, é o garoto aviãozinho de 11 anos levando a cocaína, é o pior. E o melhor é o mestre espiritual, que ele age conforme ele fala, né? O mestre, por exemplo, sagitariano, a gente tem um bem de modelo, que é mutável, é o Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Ele é um mutante total da comunicação, porque Gêmeos e Sagitário dele são muito fortes, muito. Para pegar assim, existe o lugar da gente viver do lado bom e existe o lugar de viver do lado ruim. Agora, a criança de 11 anos, quem é a responsável por ela? Teria que ter um adulto, porque na cosmoanálise você tem até os 14, 15 anos para aprender a ser responsável por você. Tanto que se uma pessoa ficar sozinha com 14, 15 anos, ela consegue se cuidar aprendendo se ela teve o quê? Uma base. Quem é que dá a base? Os signos construtores, que são também os vingadores. Os vingadores do quê? Da vida. Então tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então, para organizar melhor, eu vou falar agora só do vitimista, depois só do narcisista e depois só do vingativo. E vou dizer exatamente os malévolos que eles trazem, ok? Não conhecer a nossa mandala impede conhecer e entender tudo que podemos ser. Isso é uma coisa muito importante de ser entendida. Porque quando você entende que você é muito mais do que você está vendo, você vai chegar num lugar muito melhor. E o meu lado narcísico vai pedir licença para eu pegar uma câmera ali para alguém tirar foto enquanto eu falo ou para alguém gravar. Isso é o meu narcísico consciente. Hoje nós estamos vivendo numa época que todo mundo está o quê? Narcísico, não é? É muito alimentado. Só que quando a única coisa que eu faço é alimentar o meu narcisista, qual é o preço que eu pago? O preço de não ter o reconhecimento. O reconhecimento não é o outro que me dá. Nunca. Mas ela já está gravando tudo. Não, é outra coisa. Aqui. Eu sei. São ângulos diferentes, depois a gente corta. Aí, conseguiu? Esse lugar narcísico, ele é um lugar que a gente precisa, por quê? Porque ele gera estrutura. Ah, mas eu não sou Capricórnio, eu tenho isso? Tem. Ah, mas eu não sou Câncer, eu tenho isso? Tem. Você tem ele no seu mapa, você que não sabe qual que é e aonde ele está. Só isso que a gente precisa entender. E aí, o que é o estado vítima? O vítima é aquele que vai fazer todos os esforços para mostrar como ele é bonzinho, porque a vida dele é ruim. E aí a vida dele é lamentar, a vida dele é se fazer de vítima. E assim, existe o vítima natural, que é aquele que passou por uma experiência, ou nasceu sem o braço, ou sofreu uma situação que ficou cadeirante, ou enfim, qualquer coisa. Isso é o vítima natural. O vítima natural é uma condição da alma. A alma quer crescer, ela passa por aquela experiência e aquela experiência vai fazer ele aprender a ser feliz. É muito forte. Sim. E aqui a gente tem uma PCD nos ensinando que eu não vou ficar em casa. Não vou! Eu vou sair, o mundo é meu. Ela já disse quando ela veio, o mundo é dela. A gente, dentro desse estudo de cosmoanálise, a leitura que na verdade eu aprendi com o Roberto Carlos, a
pessoa que está na cadeira sempre, ela está num estado de reinado. Porque a alma dela escolheu esse reinado, ela não está consciente, então ela vai experimentar. Porque o reinado, na verdade, ele é um lugar flutuante. Mas quem está na cadeira de rodas, ou quem precisa ficar o tempo todo sentado, está numa posição de aprendendo a desenvolver o reinado interno. Porque não é a primeira vez que você passou por aqui. Ai, não acredito nisso, não precisa acreditar. Não precisa acreditar, você vai virar pó. Tudo, tem 3 trilhões de animais dentro do seu corpo e ele vai fazer o seu corpo virar nada, terra. E essa terra vai virar vegetal, e esse vegetal vai alimentar alguém, e esse alguém vai fazer amor e você vai nascer de novo, porque a tabela periódica está o tempo todo andando. Olha isso, tabela periódica, signos, planetas, casas e narcisismo, vitimismo, vingativismo. Tudo isso é uma grande mandala perfeita de soluções. Quanto mais a gente aprende, é igual um grande cozinheiro. Ele vai aprendendo a ter novas receitas para fazer novos sabores e novas coisas bacanas. Só que às vezes a gente fica só naquele miudinho simplificado demais. Isso gera o quê? Atraso na vida. E aí, como eu estudei Botânica Sistemática e Arquitetura Vegetal na Universidade de São Paulo, eu vou contar uma coisa para vocês. Todo vegetal carrega em si o segredo da floresta. Todo. Um carocinho de um grão, uma semente de pipoca carrega o segredo da floresta. A diferença é que cada semente tem um segredo diferente que só serve a ele. Ou seja, a Ivone só serve a Ivone. Maria. A Maria só serve a Maria. A gata só serve a gata. A Neide só serve a Neide. A Luciana só serve a Luciana. A Rita de Cássia. A Rita de Cássia só serve a Rita de Cássia. E a Rosângela. Rosângela, que quer dizer a rosa dos anjos, né? Rosângela é a rosa dos anjos. Só serve a Rosângela, a rosa dos anjos. Então, quando a gente entende isso, que você não pode, o narcisista ele sofre muito, por quê? Porque ele compete com o outro. E quando nós competimos com o outro, nós não vamos a lugar nenhum, todos os lugares aonde irmos, não será bom. Eu já dei palestra para 7.000 pessoas, mas se eu tenho 3 pessoas para palestra, eu vou dar a palestra exatamente como eu daria para 7.000 pessoas. Por quê? Porque é ali, naquele momento, que eu tenho algo para entregar e aquela pessoa que veio é a que veio aprender a receber. Então nós temos o vítima natural e o vítima intencional. 99% de nós somos vítimas intencionais. A Rosângela é cadeirante, mas ela é vítima? Não, ela foi vítima numa situação que a alma, querendo fazer um encontro de ajuste, porque o cérebro precisa encontrar respostas, existe um chamado da alma assim, vamos fazer diferente, porque do jeito que você está fazendo não está mais bom, vamos fazer de outro jeito. E aí ela foi, porque se ela não tivesse se renovado, ela teria o quê? Morrido. Gente, desculpa, eu não pedi autorização para usá-la como modelo, mas é que é assim, isso, você não tem noção do que é a força de vida de uma pessoa que anda na cadeira de rodas. Ela é melhor contador, ela, a Rosângela, sem conhecer a Rosângela, ela é melhor observador, ela é melhor solucionador de problemas, quase sempre melhor que os caminhantes, quase sempre. Só que o caminhante, ele tem medo porque inconscientemente nós, os caminhantes, essa mulher quando olhar para mim vai enxergar onde é que eu estou mentindo, ela enxerga, porque ela conhece a dor que é abdicar de algo que teoricamente é tão precioso para a gente. O mesmo acontece com um afogado ou com uma pessoa que você só sabe que gosta de ler na hora que o quê? Você está com dificuldade de visão, você precisa usar óculos. Meu Deus, e como é que eu vou ler? Porque ali você ganha consciência, então o nível de consciência aumenta. E por que nós procuramos a dor? E por que nós procuramos a dor? O vítima
Natural não teve escolha, passou pela experiência e depois próximo nível. O narcísico, o narcisista, é porque todos os três é para controlar, tá? É sempre para controlar. Só que eles só vão controlar de formas diferentes. O narcisista é para competir. O nosso estado narcisista é para competição. E o nosso estado vingativo é porque lá na memória reativa, quem já ouviu falar assim, não, eu faço isso porque o meu pai isso, eu faço isso porque minha mãe é aquilo, e bota a culpa no pai e na mãe? Gente, esse é o vingativo. Esse é o vingativo que quer uma nova estrutura. Toda vez, eu tô gorda porque, ou eu tô magra, ou eu tô, é sempre porque alguém, não é porque a pessoa não se conscientizou. E é porque a consciência dói. Porque a consciência dói. Porque a consciência dói por quê? Porque eu vou ter que fazer diferente. Né? Então aqui eu vou dar um exemplo de estado vítima que nos prejudica. O nosso estado vítima que nos prejudica de priori, a primeiro, é a negação de que ele está lá. Quando eu nego que esse vítima está lá, ao negar, o que acontece? Ele vai se manifestar com mais intensidade. O narcisista vai se manifestar com mais intensidade. E o vingativo vai se manifestar com mais intensidade. Se tem dor no corpo, você está usando muito o seu vingativo. Se tem anestesia no corpo, você está usando muito o seu vítima. Não, usou. É uma experiência, é uma experiência. Rosângela, tem uma parte do seu corpo que é anestesiada? Do umbigo para baixo. Do umbigo para baixo. Então, na alma, ela se posiciona para na alma curar os outros. Porque o outro começa a perceber, não sei se você já passou por essa experiência, de a pessoa olhar e você é cadeirante e ela fica sem saber o que fazer? Com certeza. É porque você consegue enxergar ela, mas ela não consegue te enxergar. Entenderam? Sim. Tá? Todo preconceito guarda isso. Todo preconceito. E todo excesso de conceito também. Ó, o preconceito e tem gente que chama de pós-conceito. Julgamento a priori é sempre uma forma de você cair numa derrocada. Por quê? Sim. Você estava falando da vítima natural, depois tem as duas outras. A intencional, não. Só no vítima que existe o natural e o intencional, porque isso é uma nomenclatura entregue por um cientista chamado Alexander Lowe, então a gente respeita esse olhar dele. O narcisista é sempre o tipo narcisista, nós somos, tá? Essa sementinha tá na Ivone, tá na Luciana, tá na Graça, que é a gata, tá na Neide, tá em todo mundo. Não tem quem nasça sem essa sementinha. Agora, ela nos prejudica quando nós a alimentamos. O vítima que se faz de coitado, você diz? O vítima que se faz de coitado, todos nós também carregamos. Todos, tá? Existe vítima natural. Por exemplo, uma criança que nasce com diabetes, ela é vítima do próprio karma familiar. Uma criança que nasce com uma cegueira, nasce para levar a alma a encontrar um ponto de encontro para honrar um antepassado que foi excluído do sistema. Porque na cosmoanálise a gente considera os nossos antepassados e os nossos sucessores. Então, na cosmoanálise é um trabalho muito profundo. Tanto que são 8. Né? Oi? Tipo constelação. A constelação fala de uma questão familiar, mas na cosmoanálise você vai mais longe. Você vai ver assim, por que a pessoa faz sucesso, por que ela não faz sucesso, por que ela tem dinheiro. Por que às vezes uma pessoa super tímida tem tudo e uma pessoa super espalhafastosa parece que não tem nada, parece que tem gente que parece que todo mundo ama e tem gente que nem todo mundo ama, porque a alma faz escolhas. Aí quanto mais consciente nós vamos ficando, até o final você vai sair daqui com uma informação que é útil. Quanto mais consciente nós estamos assim, imagina que o teu cérebro, vou usar esse exemplo aqui que é bem interessante. Imagina que o teu cérebro é esse buquê de flores, só que a sua consciência é esse galinho aqui que está aqui embaixo. Só isso é consciência.
E você tem tudo isso. Você percebe que você está só num pedacinho? Ou, se fosse só essa florzinha, a consciência média dos seres humanos médios é entre 5% e 8%. Mas tudo está funcionando para fazer funcionar. O inconsciente, entre a mente consciente e a mente inconsciente, existe uma barreira que chama barreira do terror. A barreira do terror, ela tem qual função? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estamos tendo uma palestra de narcisismo. Sejam bem-vindos. Vingativismos e vitimistas. Sejam bem-vindos. Seja muito bem-vinda. Qual é o teu nome? Alexandra. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Então, esse lugar, né, de vítima, narcisista e vingativo, essa semente ela é comum a todo ser humano. Até aqui tudo ok? Quanto mais eu alimento essa semente, mais ela vai me prejudicar. Porque a função é aprender a se defender. Aí tem uma palavra que a gente chama que é o medo. E o medo o que é? É a barreira de terror. Então nós temos o universo da consciência, seria aquele buquê inteiro. E o da consciência seria só aquela margarida. Então você perdeu muito daquele buquê. O teu cérebro, ele tem uma função, ele é só um equipamento para você usar a sua alma. Esse corpo é só para você usar a sua alma. Se você está usando a sua alma bem, você está feliz. Se você não está usando a sua alma bem, você não vai ficar feliz. Não tem como você inutilizar a sua alma e não pagar o pato. Ficou feio falar assim? Por quê? O estado narcisista, o estado vitimista e o estado vingador, ele consome energia vital. Sejam bem-vindos. Qual é o teu nome? Ana Cris. Seja bem-vinda, Ana Cris. E? Tiago, seja bem-vindo, Tiago. Esse estado narcísico, esse estado vitimista e esse estado vingador, ele nos consome. Ah, mas e aqueles signos e os planetas? Quando você sabe aonde eles estão na mandala, você aprende a lidar com esse recurso. Da mutabilidade, do encantamento e da construção. Então lembra, esse prédio, ele é o quê? Ele é uma construção. Cada tijolo é uma célula. Essa célula, ela tem características caranguejo, do signo do caranguejo, do capricórnio, do touro e do escorpião. E eu posso provar, tem que comprovar. Você todo dia tem que comer. Todo ser humano tem que comer, todo ser humano tem um touro no próprio mapa. Olha que incrível. Todo mundo tem órgãos excretores, todo mundo tem escorpião no mapa. Você está com problema de escorpião, de construção de estrutura, vai dar o quê? Gonorreia, HPV, problemas sexuais. Você está com problema de traição, vai dar o quê? Câncer de mama. Ai, tem a ver com traição? Tem a ver com traição. Mais a ver com o não perdão do que com traição. Porque o traidor, ele também vai pagar a conta. Na verdade, a conta dele é bem mais alta. Então, nós aprendermos que existe uma diferença entre o que é ética e o que é estética. Não como sentimento de pecado, não, mas com sentimento de consciência, porque dentro da cosmoanálise o que a gente descobriu, e isso é uma experiência científica, que eu acho que é as coisas mais mágicas, porque você tem números de pessoas em culturas diferentes com resultados diferentes. Então você chega a lugares onde existe uma homogeneização, você fala que tem um número. Se todo mundo beber uma água e todo mundo passar mal, aquela água está contaminada. Perfeito. Então, se todo mundo toma café velho, costuma ter problema de estômago, significa o quê? Que café velho não faz bem. As culturas onde tomar café velho é considerado antirreligioso, não tem algumas doenças de estômago e de intestino. Pessoas que não comem frutas e verduras têm mais problemas intestinais, mais problemas estomacais e cerebrais. É real, porque o cérebro e o intestino são iguais. Então você tem todos os elementos dos signos e aí sobram aquelas 3 sementinhas o tempo todo. Quero me vingar.
Eu vou me vingar. Você fez isso pra mim? Você fez isso, Ana Cris? Não, Ana Cris é ela. Você fez isso pra mim, Ana Cris? Ela é a Ana, né? Não, é a Alexandra. Alexandra. Ale. Ale. Você fez isso pra mim? Aí eu fiquei com raiva, mas eu fiz de conta que nada. Não fui lá, não resolvi, não coloquei nas claras. E aí, da próxima vez, quando eu encontrar, eu vou dar um jeito daquilo não funcionar. Só que não tem a ver com a Ana Cris, tem a ver comigo. Então, cada vez, quanto mais uma coisa ruim te acontece, você trouxer para a sua consciência, mais você elimina a tal da sementinha do mal, que mora nesses 3 territórios, né? Do vitimista. Gente, um bebê de 3 meses, ele está o quê? À mercê da vida. Se ele é maltratado, e normalmente ele está sendo maltratado por quem? Por um vingador, um narcisista ou um vitimista. É sempre a semente do mal que vai fazer mal a uma criança. É sempre o nosso estado mais malévolo que vai fazer a fofoca. É o signo mais inteligente que existe, definitivamente. Pasmem, aonde você tem gêmeos é onde você é inteligente. Se tem gêmeos na casa 10, é na casa 10 que você vai usar a sua inteligência. O que é a casa 10? O reconhecimento social. Se você tem escorpião na casa 1, você é uma pessoa que sabe fazer fotografia das pessoas. E você pode extrair delas o melhor. Mas todo ascendente escorpião escolhe fazer o quê? Se vingar. Não todo, mas é porque é o carregador mais fácil. Não é muito mais fácil eu falar que a Ana Cris que não presta, ao invés de reconhecer onde é que eu feri a Ana Cris? Não é muito mais fácil? Então, é nesse território. Vocês perceberam que eu estou entregando peças? Peças, um monte de peças. Você é um conjunto de soluções, você é um ser. Respira fundo, vocês são, e tomem posse disso agora. Vocês são seres perfeitos. Cada um dos que estão aqui é perfeito. Mas você não, hoje você está aqui porque você não está com a consciência de que você é perfeito. Porque você não está aceitando a sua natural imperfeição. Porque o perfeito, ele carrega a perfeição. E o perfeito carrega a imperfeição. Um quadro só tem valor porque ele tem o quê? Imperfeições. Se eu reproduzir um quadro, tudo reto, tudo arrumado, ele parecerá perfeito, mas a própria perfeição dele já será uma imperfeição. Se eu tenho um quadro original do autor, ele vale milhões. Mas se eu faço uma réplica e entrego para milhões, ele passa a ter valor nenhum. O quê? A réplica. O quadro continua tendo valor. Então é essa conta. No perfeito existe o imperfeito, e no perfeito existe o imperfeito, e no imperfeito existe o perfeito. Ah, isso não funciona para não, você está errada. Aí uma vez numa sala de 7.000 pessoas, o cara levantava, você está errada. Eu falei, pode falar. E Hitler, como é que você explica? Aí ele não sabia que eu sabia. A palestra era para ser de 1 hora, ficou 6 horas. Os palestrantes posteriores pediram para eu continuar. Por quê? O próprio Hitler